A bioenergética do cérebro é bem mais complexa do que a bioenergética do restante do corpo. E essa figura aqui nos mostra a importância da gente entender um pouquinho mais o que está acontecendo em termos dos nutrientes e por que é que em determinadas doenças os neurônios começam a perder a bainha de mielina e aí a condução dos impulsos nervosos fica muito mais lenta. Bem, no cérebro nós temos vários tipos de células. Temos os neurônios, que são as principais estrelas do nosso sistema nervoso. E aí aqui a gente está vendo o que acontece dentro do neurônio em termos de metabolismo energético. Mas temos também os astrócitos, que são células de sustentação. Aqui nessa figura ao lado vamos ver o que acontece dentro dos astrócitos. E temos também a micróglia, que são as células principalmente de limpeza, e elas podem estar em repouso ou elas podem estar ativadas. Hoje nós vamos falar então dos neurônios e dos astrócitos. Se você quiser entender mais sobre o metabolismo, você depois pode entrar lá na plataforma T21.video, porque eu lá tenho vídeos complementares. Mas olha só, então o neurônio é responsável pela fabricação de neurotransmissores que possibilitam o nosso aprendizado, possibilitam as nossas memórias. E esse neurônio, ele utiliza ATP, ele utiliza energia para funcionar, assim como todas as células do nosso corpo. Para a produção de energia, os neurônios podem captar, por exemplo, glicose. Então, a glicose vai chegar pela corrente sanguínea após o consumo, por exemplo, de arroz, de pão, de macarrão, de frutas. E essa glicose vai entrar dentro do neurônio, existe um transportador chamado GLUT3. E essa glicose vai entrar, vai passar pela glicólise, que é a quebra da glicose. Então, a glicose vai ser ativada, vai receber um fosfato na posição 6, vai virar glicose 6-fosfato. A glicose aqui tem 6 carbonos, depois ela vai ser quebrada ao meio, vai fazer 2 frutoses e posteriormente, nesse caminho, vamos produzir piruvato. Aqui já existe uma produção de ATP, mas depois esse piruvato vai entrar no que a gente chama de ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, e aqui vai haver uma maior produção ainda de ATP, e essa produção acontece dentro das mitocôndrias. Muito bem, o neurônio também pode fazer essa produção de ATP a partir do lactato ou a partir dos corpos cetônicos, mas o neurônio não produz nem lactato nem corpos cetônicos. Então, esse lactato e esse corpos cetônicos vão precisar vir de outra célula. Que célula é essa? É justamente o astrócito. O astrócito é como se fosse o Robin pro meu Batman, que aqui é o neurônio. E esse astrócito, que é essa célula de sustentação, vai produzir energia para ela mesma, mas também pode sobrar energia que esse astrócito pode conservar na forma de glicogênio. O astrócito também pode produzir lactato e o astrócito, sim, produz corpos cetônicos. Então, veja, quando chega a glicose pela corrente sanguínea, essa glicose pode entrar dentro da célula do astrócito pelo GLUT1, que é um outro transportador. Essa glicose vai passar pelo mesmo processo de glicólise para a produção de energia. Se houver mais glicose do que o astrócito necessita, ele pode guardar essa glicose, uma juntinha da outra, formando uma molécula chamada glicogênio, que é a forma de reserva de carboidratos aqui nesse astrócito. Ou quando o astrócito precisa de energia, essa glicose pode ser quebrada, transformada em piruvato, depois em acetil-CoA e entrar dentro do ciclo de Krebs. Aqui a gente vai produzir mais energia na forma de ATP. Por outro lado, se não houver necessidade de formação de ATP, parte desse piruvato é convertido então em lactato. E se faltar energia para o neurônio, esse lactato pode ser transferido do astrócito para o neurônio, que vai então utilizar esse lactato para a fabricação de piruvato e depois para a fabricação de energia no ciclo de Krebs. Outra coisa que pode acontecer é que o piruvato que entrou na mitocôndria do astrócito e se transformou em acetil-CoA pode ser convertido em corpos cetônicos ou mesmo a gordura que chegou pela dieta, os ácidos graxos que estão chegando pela dieta, podem ser convertidos em acetil-CoA, depois corpos cetônicos, e esses corpos cetônicos podem cair na corrente sanguínea para alimentar o neurônio.
Agora imagine uma pessoa que está desnutrida, não está comendo. Então falta glicose para o neurônio e ele vai ter que buscar energia em outro lugar. Então ele pode pegar emprestado lactato do astrócito, se ele tiver reserva de glicogênio, para transformar esse glicogênio em piruvato, depois lactato, e esse lactato vai chegar ao neurônio, dando uma salvada aqui no neurônio. Mas se a pessoa está desnutrida, vai faltar glicogênio, vai faltar reserva em todo o local, vai faltar glicogênio também no astrócito, e aí a outra opção é ele entregar para o neurônio corpos cetônicos. Nós temos reservas no nosso corpo de gordura, por exemplo, na nossa barriga, e aí essa gordura vai cair na corrente sanguínea, o fígado vai transformar essa gordura em corpos cetônicos que vão alimentar várias células, por exemplo, as células do nosso cérebro. Mas e se falta reserva? Se a pessoa está tão magrinha que ela não tem reserva, o que vai acontecer? Os neurônios vão tirar gordura da sua bainha de mielina. E essa gordura, então, vai ser quebrada, os ácidos graxos vão entrar nos astrócitos, os astrócitos vão produzir corpos cetônicos que vão alimentar os neurônios. Só que agora esses neurônios perderam parte da bainha de mielina, então eles estão mais lentos. E existem vários tipos de doenças desmielinizantes. O que são doenças desmielinizantes? Qualquer tipo de doença do sistema nervoso na qual a bainha de mielina dos neurônios tenha sido danificada. E isso vai prejudicar a condução dos sinais nervosos, vai causar prejuízos na sensação, no movimento, pode causar prejuízo na cognição. E aí a principal doença que conhecemos, desmielinizante, é a esclerose múltipla. Mas existem outros tipos de doenças, como neuropatias ópticas, de Leber. Eu dei uma palestra recentemente sobre esse tema, depois eu vou colocar lá na plataforma T21. Existem outros transtornos desmielinizantes ópticos que podem fazer a pessoa ficar cega. O uso do antibiótico etambutol também pode causar desmielinização de neurônios, o uso excessivo de álcool, alguns venenos, inclusive o monóxido de carbono que sai do escapamento do nosso carro, algumas deficiências nutricionais, como deficiência de vitamina B12, distúrbios imunológicos, infecções, AVC, que é o acidente vascular cerebral ou derrame, mas principalmente os transtornos metabólicos. Então, uma pessoa, por exemplo, com resistência insulínica não vai deixar a glicose entrar dentro do neurônio. E aí ele vai ficar muito mais dependente de outros nutrientes, como lactato, como corpos cetônicos, e por isso é importante o acompanhamento nutricional para não deixar faltar nada e a pessoa começar a perder mielina do neurônio. Porque se as fibras nervosas que transmitem as informações sensoriais ficarem sem mielina, vão ocorrer perdas nas sensações. A pessoa pode ter formigamento, dormência, dor, ardor, coceira nos braços, na perna, no tronco, no rosto, ou uma menor sensibilidade ao toque. Pode perder força, pode perder destreza da perna ou das mãos ou dos braços, pode ter problemas com a visão, como eu falei, que vai se tornando mais turva, menos clara. A marcha, o caminhar, o equilíbrio podem ser afetados. A tontura se torna mais comum, as vertigens, assim como o cansaço intenso. Existem causas virais, existem causas autoimunes para essas doenças que provocam lesão na bainha de mielina. Algumas mutações genéticas também podem contribuir para essa perda de mielina, mas o que a gente pode controlar mais é a questão dos fatores ambientais. Por exemplo, não deixar faltar vitamina D para controlar bem a imunidade. E principalmente não deixar a pessoa ficar resistente à insulina. E aí não só uma resistência periférica, mas uma resistência também insulínica no cérebro, o que é muito mais comum conforme a gente vai envelhecendo, principalmente após os 40, 50, 60 anos.